Olá, muito obrigado, muito bom dia a você que a partir de agora começa a acompanhar conosco a nova edição do nosso Jornal do Sul de Minas, que é o primeiro informativo do dia aqui pela nossa TV Poços. E desta maneira nós estamos também abrindo mais uma semana de atividade, de esperança, de fé renovadas e que as coisas melhores da vida aconteçam a todos nós indistintamente. O dia hoje se apresenta bem bonito, não é? É um belo começo de semana, sem dúvida nenhuma. Um céu azul, como a gente não via há algum tempo, há alguns dias. Prova disso são ambas as imagens que nós estamos mostrando aí, tanto aqui em frente à TV Poços, né, a Avenida João Pinheiro, quanto lá do alto da Serra de São Domingos. Hoje não temos sequer névoa lá no alto da Serra de São Domingos, o que é muito bom, o que nos permite ver os nossos contornos, esse cenário lindo que se apresenta aí ao vivo com a nossa câmera fixada lá no alto da amada Serra de São Domingos. E não há como negar que um dia que começa dessa maneira se torna inspirador a cada um de nós. Hoje, por ser segunda-feira, como de costume, nós não temos os jornais, as capas dos jornais diários, né? Os jornais folgam às segundas-feiras em Poços de Caldas. Estamos ao vivo pela TV aberta, também pela Sky e já nas redes sociais, passando você a acessar o facebook.com/Jornal do Sul de Minas para acompanhar, se preferir, também pelo seu smartphone, pelo seu notebook, através da internet. E ainda os nossos horários alternativos dessa edição, às 15 horas, também às 23 horas e 30 minutos e ainda, já no início da tarde, essa edição chegando ao nosso aplicativo. Não tem ainda? Então baixe hoje, baixe agora, porque é muito fácil, TV Poços Play, você tem o aplicativo e já no comecinho da tarde, a edição de agora chega também ao nosso aplicativo. Hoje é um dia de muita emoção para as pretensões da Associação Atlética Caldense, que faz aí o seu jogo nas quartas de final, enfrentando no Estádio Independência, em Belo Horizonte, o América Mineiro. Um dos semifinalistas, aliás, 3 já estão apontados, né, de acordo com os resultados nesse final de semana. Cruzeiro, que venceu a Patrocinense por 5-0. O Boa de Varginha é um dos semifinalistas, venceu a Tombense nos pênaltis e ontem o Atlético Mineiro vencendo ao Tupinambás por 3-1. Então, resta e esse será definido hoje entre América e Caldense. Pode ser que a Caldense vá às semifinais do Campeonato Mineiro? Pode ser. A tarefa é difícil. Jogo em Belo Horizonte, time da capital. Enfim, expectativas hoje a partir das 20 horas para América e Caldense, jogo único, não é mata-mata não, é só mata, não é? Quem perder o jogo hoje está fora das semifinais. Toda sorte do mundo para a nossa veterana. Para o programa de hoje, nós temos a grata satisfação de receber ao vivo aqui nos estúdios da TV Poços, ele que é coach de negócios e escritor também, tem um livro novinho aqui que nós vamos falar dele daqui a pouco, Poços Caldense, Fábio Batista, que eu saúdo agora, desejando um dia muito feliz e agradecendo a sua vinda, viu, Fábio? Bom dia. Bom dia, Pedro. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui e, como você bem falou, hoje está um dia especial, diferenciado, né? Inspirador, né, Fábio? Inspirador, exatamente. Para a gente colocar as nossas ações em dia, né? Que bom. Muito obrigado, viu, pela gentileza de estar conosco aqui. E agradeço também, da mesma forma, a gentileza sempre muito exacerbada aí do nosso amigo advogado, doutor Elvio Bezerra. Elvio, tudo bem, meu amigo? Tudo bem, bom dia para você, viu? Bom dia, um bom dia a todos que acompanham o Jornal do Sul de Minas, começando mais uma semana e recebendo o Fábio, então assuntos sempre bons aí para começar a semana, né? Claro, até porque eu sem querer aqui acabei mencionando esse termo, inspiração. Precisamos, né, Fábio, todo dia tirar inspiração de algum lugar? Sim, sem dúvida, né? Nós nascemos para cumprir uma missão e para que a gente consiga cumprir essa missão, nós precisamos ser inspirados, né? E essa inspiração vem de dentro para fora. Infelizmente, nos nossos dias, boa parte das pessoas, salvo aí as exceções, tem tirado inspirações de fora para dentro, quando na realidade
o maior potencial do ser humano, o potencial infinito, está dentro para fora. Então aquilo que a gente tem no interior precisa se manifestar no exterior. E isso que nos faz sermos pessoas melhores e estarmos sempre inspirados. Eu lamentavelmente concordo com você, porque nós estamos altamente exteriorizados. Nós estamos nos tornando vítimas do exterior e minimizando os nossos valores íntimos, os nossos valores próprios, a troca de aparência, a troca de likes nas redes sociais. É uma coisa impressionante isso. É uma tendência com reversão ou você não acredita que esse quadro se reverta, Fábio? Não, eu acredito que o quadro se reverta, Pedro, e tudo isso vai do poder da ação de cada um, né? Na realidade, eu costumo dizer que se nós usássemos 30% do empenho que a gente usa para investir no exterior, no desenvolver o nosso interior, nós teríamos uma sociedade muito melhor. E eu creio nessa reversão sim, porque existe o coaching, que nós já falamos, existem outras formas também da gente buscar dentro de nós a motivação e o potencial para poder reverter, né? Para poder sermos pessoas melhores e termos sucesso em várias áreas da nossa vida. Sim. Então, é possível reverter sim. Ô Fábio, eu costumo falar que a motivação é igual um banho diário, né? Você precisa estar sempre renovando. E quais são as primeiras dicas para a gente enfrentar o cotidiano buscando essa renovação, essa motivação diária? Eu diria que é o autoconhecimento. Né? Então, a partir do momento que eu me conheço melhor, eu sou capaz de me curar e gerar resultados extraordinários, tanto na minha vida pessoal, quanto na carreira e quanto nos negócios. Então, por exemplo, nós temos uma ferramenta no coaching. Para quem não sabe, o que é coaching? O coaching nada mais é do que ele te apresenta, é uma forma de te apresentar uma pessoa que você não sabe que é e revela um potencial que você não sabe que tem. E nos negócios ele amplia a sua percepção. Então no coaching, por exemplo, nós temos uma ferramenta, sabe quando você está a ponto de explodir e falar um monte de coisa? Nós temos uma ferramenta que ajuda a travar isso daí. Né? Então é tudo uma questão de autoconhecimento, a pessoa se dispor a entender que se conhecer significa gerar resultados extraordinários e diferenciados. A gente imagina, a grosso modo, que o coach, como é o seu caso, não tem problema na vida. E não é assim, né, Fábio? Não é assim, não é assim. Não é, Pedro. Nós temos problemas, eu também luto contra as minhas... tento minimizar os meus pontos fracos e aperfeiçoar os meus pontos fortes. Por quê? Nós vivemos uma sociedade em que se dá mais ênfase nos pontos fracos, quando na realidade o ideal seria a gente enfatizar os pontos fortes e minimizar os pontos fracos, ou seja, dar uma importância maior para aquilo que a pessoa tem de melhor. Entendeu? Então, por exemplo, quando você é pequeno, às vezes você tem dificuldade em matemática, mas você é bom em português. O que as instituições de ensino fazem? Elas enfatizam você no português, eles falam, na matemática, falam, olha, você tem que melhorar na matemática, tal, mas se esquecem, às vezes, que você tem um potencial grande no português e que deve ser desenvolvido. E se for desenvolvido, você vai cumprir a sua missão de vida e vai viver com maior excelência. Então, fica o recado para todos nós, para você, telespectador que está nos vendo, procure desenvolver os seus pontos fortes, né, e minimizar os seus pontos fracos. Não deixe as pessoas apagar os seus pontos fortes, enfatizando os seus pontos fracos. Fábio, o termo coach, digamos que é um termo que entrou para a moda, né? Então a gente acompanha isso na internet, redes sociais, bastante gente se colocando como coach. Mas como assim a pessoa pode buscar realmente um coach e quais são as áreas da vida dela que o coach pode auxiliar? Veja bem, eu vou iniciar respondendo onde ele não atua. Por exemplo, nós não atuamos com traumas e com patologias, ou seja, se a pessoa tem alguma doença, eu perdi um parente querido, eu quero que o coach me ajude. Vocês não são psicólogos. Não, esse é um papel do psicólogo, lidar com traumas, lidar com patologias, tá? Nós atuamos em desempenho, tá? Então, quem deseja ter melhor desempenho, como no meu caso, vida pessoal, carreira e negócios, eu faço esse trabalho. Só que mesmo assim, dentro da vida pessoal, eu não atuo com todas as áreas, porque né, é muito amplo você falar de vida pessoal. Tá? Respondendo a segunda parte da sua pergunta,
Como que a gente busca um coach, né? Primeiro, eu recomendo aos telespectadores, peça para ver o certificado dele, onde ele se formou, se ele já tem experiência. Por quê? Às vezes essa pessoa se coloca como coach, ele vai, faz uma formação, aprende a trabalhar, mas ele não consegue pegar o certificado, porque tem uma diferença entre você fazer a formação e adquirir, pegar o certificado, né? Tem todo um projeto que você tem que desenvolver. Mas por que isso, Fábio? Porque se você não conseguiu pegar o seu certificado, como é que você vai auxiliar a pessoa a atingir um objetivo na vida dela? Então fica incoerente. Se você não conseguiu o seu próprio objetivo, né? Exatamente, como é que eu vou, né? Então esse seria o primeiro ponto. Segundo, olha algo que é importante, olha a formação acadêmica dele. Então, por exemplo, eu me posiciono na área de coach de negócios e coach de carreira e vida pessoal, porque eu tenho formação em 3 áreas do conhecimento. Eu sou bacharel em administração, posso atuar em negócios. Eu sou bacharel em teologia, então eu tenho um conhecimento do ser humano, enfim, de espiritualidade. E eu sou pedagogo. Então eu tenho algo que me respalda tudo isso que eu estou oferecendo, né? Então é importante essa formação. Fá, mas eu não tenho formação acadêmica, eu quero ser coach. Tudo bem, então procure atuar naquilo que você tem experiência, tem autoridade para falar a respeito. Ô Fábio, você falou um pouquinho antes sobre autoconhecimento. E autoconhecimento traz consigo, né, no seu todo, coisas boas e coisas ruins, que todos nós temos inerentes à nossa existência. E, na verdade, trabalhar o autoconhecimento é um pouco colocar o dedo na ferida, ou nas próprias feridas, é reconhecer as nossas fraquezas, as nossas deficiências. Como é que as pessoas lidam com esse cutucar a própria ferida? Então, Pedro, normalmente as pessoas que vêm até mim, elas vêm não conhecendo o que é o coaching, né? Ela acha que nós fazemos milagres, né? Então, só para ampliar um pouquinho... Vocês não são gurus. Não somos gurus. Em toda sessão de coaching, você tem autoconhecimento, aprendizado e o desafio, ou seja, as tarefas. Então, depois de uma sessão, nós vamos sempre ter um desafio do tipo, olha, o que você pretende fazer para mexer nessa ferida? Para melhorar o seu comportamento ou para potencializar o seu ponto forte, tá joia? Para até o próximo encontro. Porque realmente a pessoa tem que estar disposta a promover uma luta contra o seu eu, ou seja, uma mudança de comportamento, uma mudança de hábitos. Porque é isso que vai fazer a diferença. Tá? Então, eu tenho formas, Pedro, quando a pessoa vem até mim, a primeira sessão nós não cobramos, é gratuita, justamente para apresentar o trabalho e deixar claro para ela que a nossa ênfase é em desempenho, é em mudança de hábitos. E eu tenho uma ferramenta, quando eu digo ferramenta para os telespectadores, são testes que eu aplico, que eu consigo mapear o quanto essa pessoa realmente está disposta a colocar o dedo na ferida. Porque se ela não estiver disposta até de um determinado nível para cima, entendeu? Não é interessante eu fazer um trabalho com ela, porque senão depois ela vai ficar frustrada com o coaching, porque não vai dar resultado, e também prejudica o meu trabalho. Eu falo, puxa vida, né? Ela fez coaching com o Fábio e não deu resultados. Deixa eu ver o que eu tenho aqui. Nádia Pereira Reis, pelo aplicativo aqui. Aliás, eu quero deixar o número do WhatsApp para você também interagir conosco, que é o 99137-9649, 99137-9649, e você também, se preferir, pode manter contato conosco pelo telefone da TV Poços, que é o 3721-6955. A Nádia Pereira Reis, do Centro. Minha filha tem 19 anos e está cursando faculdade. Ela me falou que está em uma sala de pessoas individualistas e, quem sabe, tal matéria, né, que você está abordando, ou tal forma de agir, não possa ajudar pessoas assim. Que ela se queixa, pelo que eu entendi aqui, que ela está num meio muito individualista na faculdade que ela está cursando, que eu não sei qual é. Entendi. Ela pode ser o agente de mudança nisso? Sim, eu acredito que pode ser.
à medida que ela não deixe que essa característica das pessoas que estão com ela supere aquilo que ela tem de positivo. Né? Então, por exemplo, é mais ou menos assim, eu não vou deixar a crise modificar o potencial que eu tenho comigo. Então, independente das pessoas fazerem assim comigo, eu faço com elas. Até porque existe uma lei divina e uma lei do universo que diz o seguinte: aquilo que você faz, em algum momento você vai colher, né? O que você plantou, você colhe. Até porque também lidar com esse tipo de ambiente para uma moça, né, de 19 anos vai trazer bastante inteligência emocional para ela, vai saber, vai ajudá-la a lidar com as frustrações, com obstáculos do tipo discriminação. Então, tem um lado positivo que seria essa superação, porque com 19 anos você sabe que a gente, né, não tem essa visão de inteligência emocional, de frustração, né? A gente não consegue ainda lidar com essa contrariedade. Então, se ela se dispor a fazer, eu creio que vai trazer bastante crescimento para ela e é possível sim ela contribuir. Ainda dentro da lei divina que você mencionou, eu tenho um pensamento que eu vi por acaso ontem, que é de Robert Stevenson, que eu achei muito bacana. Todo mundo, mais cedo ou mais tarde, senta-se para um banquete de consequências. Não é? Muito bacana. Legal. Nós temos um primeiro intervalo e vamos voltar daqui um pouquinho. Ok, de volta ao vivo aqui dos estúdios da TV Poços, com a edição de hoje do nosso Jornal do Sul de Minas. Eu disse na abertura do programa, Elvio e Fábio, que o dia realmente, no que diz respeito à meteorologia, está inspirador, né? Está azul, está bonito, tem sol, temperatura agradável. E inspirador também, olha que beleza essa imagem, gente, coisa maravilhosa. Por mais céticos que sejamos nós, não dá para a gente não se inspirar com uma beleza dessa. Eu sei que eu posso até estar sendo meio patriota demais aqui, mas é uma beleza de cidade, né? Sem dúvida nenhuma, sou apaixonado por Poços de Caldas. Coisa linda. E paralela a essa beleza de imagem, a gente está com um assunto que nos remete ao otimismo, ao arregaçar as mangas e vamos à luta. E eu mencionei que o Fábio, além de coach de negócios, também é escritor. E eu tenho aqui o exemplar, não é? É o segundo, né? Segundo livro. Cartas para o Sucesso. Adorei esse nome. Adorei esse nome. Cartas para o Sucesso. Eu estou assim querendo receber algumas cartas dessa também, não é? Não que eu esteja me queixando, mas a gente poder sempre estar almejando coisas melhores, até espiritualmente na vida, não é sempre muito bom. Então nós temos aqui, eu não sei se está dando para pegar aí, não, tá bem bacana. Cartas para o Sucesso. E aqui um envelope, né, a arte muito, muito bacana. Na verdade é um encontro de pessoas escrevendo esse livro, é isso, Fábio? Isso mesmo, Pedro. Esse livro eu escrevi junto com outros 34 coaches, né? Uhum. Cada um escreve a sua carta para o sucesso. Uhum. Então aí o leitor vai encontrar capítulos que falam sobre legado, capítulos que falam sobre mudança de mentalidade. Por exemplo, nós estamos vivendo numa crise hoje, no Brasil, na verdade. Só que se eu não mudar a minha mentalidade, se eu ficar pensando só em crise, o que eu vou enxergar? Eu vou enxergar desemprego, eu vou enxergar violência, eu vou enxergar corrupção. Então, a partir do momento que eu faço essa mudança de mentalidade, começo a olhar para as oportunidades, eu consigo achar um espaço para mim. Porque, querendo ou não, tem pessoas que estão se dando bem com a crise, né? No meu capítulo, eu falo sobre valores na vida pessoal, profissional e nos negócios. O que são valores? Estados emocionais que governam as nossas decisões. Então, tanto você quanto eu, telespectadores, colegas aqui, posso dizer sem dúvida nenhuma que o último conflito que nós tivemos
seja em qualquer situação, foi porque alguém feriu os nossos valores. Assim como a decisão excelente que nós tivemos, que não gerou peso na nossa consciência, que gerou melhor desempenho na organização, na carreira, também foi porque você supriu os seus valores. Aristóteles já dizia que para você ser feliz, é necessário você desempenhar os seus talentos na potencialidade máxima e satisfazer os seus valores. Então tem muita gente que está infeliz no trabalho porque ele está numa posição que não está satisfazendo os valores dele. Então ele não vê a hora de chegar na sexta-feira e fica triste quando chega o domingo à noite. Você entende? É a síndrome da segunda-feira, né? Isso, Tem exatamente. muita gente que sofre disso. Exatamente. Eu vou dizer uma coisa, sem medo de parecer falso que eu vou dizer, porque é muito autêntico. Adoro segunda-feira. De verdade mesmo. A vida recomeça e, sabe, e o trem começa já a desenvolver a sua velocidade. Adoro segunda-feira. Domingo é um dia que me dá baixo astral, sinceramente. Não gosto de domingo, gosto de segunda-feira. Não é? Com você, Elvio. Fábio, você começou a sua fala falando sobre missão, que todos nós temos uma missão. E aí você traz essa questão sobre os valores agora. Mas qual o caminho de cada um para encontrar essa sua missão? Então, Pedro, desculpe, Elvio. Elvio, o caminho seria o autoconhecimento, tá? Porque para encontrar a minha missão, o que significa isso? Eu tenho que descobrir quais os talentos que eu tenho. Como que eu faço isso? Eu preciso saber, por exemplo, numa sessão de coaching nós trabalharíamos o que você faz muito bem e que não te causa peso algum. Isso está relacionado com a sua missão de vida, tá? A partir do momento que nós identificamos esses talentos, nós vamos identificar os valores. E aí também nós usamos uma ferramenta de coaching específica para essa finalidade, tá? Estar na missão de vida é fundamental, porque veja bem, tem uma estatística que diz que o ser humano não consegue viver mais do que 26 meses, tá? Fora da missão de vida dele, sem que ele tenha alguma dificuldade nas emoções. Você entendeu? Então, quando a missão de vida está relacionada com aquilo que você proporciona para o universo. Entendeu? Então, a partir do momento que você encontra sua missão de vida e começa a corresponder com aquilo que o universo, ou com o Criador, se você preferir, né, determina com o propósito que você tem, você está feliz. Você se encontra numa posição, assim, vamos dizer assim, de felicidade plena, por mais problema que nós tenhamos, entendeu? Uma posição de bem-aventurança, é o que a gente fala. Você tem problemas, mas você está dentro da sua missão de vida, como é o seu caso. Pedro, você comentou comigo que você tem mais de 20 anos de jornalismo. Bem mais. Por que você faz isso muito bem e vive bem? Porque você está na sua missão de vida, de comunicar às pessoas, de informar. Eu casualmente estava folheando o livro aqui e vi alguma coisa escrita por um pensamento de Khalil Gibran, que está aqui, está até grifado, que diz assim, abre aspas aqui, quando você está trabalhando, o passar das horas deve soar como música extraída de uma flauta. E o que é trabalhar com amor? É como tecer uma roupa com fios que vem do coração, como se fosse o seu bem-amado a usá-la. Ou seja, nas entrelinhas aqui o Gibran dizendo do quão é benéfico trabalharmos com aquilo que nos dá prazer. Você tem prazer na tua atividade, Elvio? Muito, Pedro. Eu tenho bastante prazer no que eu faço. E eu acho interessante a colocação que o Fábio trouxe. Quando eu fui buscar a se conhecer melhor, essa questão de autoconhecimento, até aquelas frustrações que a gente tem no trabalho, a gente aprende a lidar com isso, a corrigir e trazer de uma maneira positiva, né? A usar isso como uma energia para responder de outra maneira. Exatamente. Ô Fábio, no último dia 16 houve o lançamento lá em Brasília, é isso? Isso mesmo. Você esteve lá? Estive em Brasília lançando o livro. Nós fizemos o lançamento no shopping Iguatemi, na Livraria Cultura. O auditório tinha bastante gente, então foi um tempo muito bom para interagir com quem estava lá, juntamente também com os outros escritores. E assim, adquirir um pouco mais de bagagem e aprender também com as situações, né? Nós tivemos que falar com o público que estava ali, cada um falando a respeito do seu capítulo. Enfim, foi um momento muito especial. Pude conhecer a capital, que eu ainda não havia estado lá. Enfim, foi um tempo muito bom, Pedro. Que bom.
E tem alguma coisa programada para Poços com relação ao livro? Então, eu faço parte do Clube dos Empresários e nós estamos programando para fazer um lançamento lá. Eu acho justo. Sem não dúvida. Acho justo. Sem Mas dúvida. ainda não tem nada definido ainda. Não temos uma data definida, tá? Em relação ao livro, eu devo participar também da Feira do Livro. Devo ter algum dia que eu vou agora, mês que vem, expor o né? material. Isso é Fripostos, né? Próximo. final de abril, começo de maio, se eu não estiver enganado. Uhum. E aí eu vou expor o livro lá também, estar ali, porque eu acredito, salvo engano aqui, que não houve ainda nenhum stand voltado para coaching lá. Entendeu? Não Teve razão. nenhuma oportunidade. E até por isso também que as pessoas às vezes pensam que o coaching é o modismo. Mas na realidade o coaching já está Não é fora. modismo? Não é modismo. O coaching já está fora do Brasil há muito tempo, e no Brasil desde 97, tá? E quem usa esse serviço? Bill Gates, Otávio Mesquita, Giovanni do vôlei, tá? Fabiana Saad da Bandeirantes. Se utilizam, né? de um coach. Eles se utilizam desse serviço. Então, o Michael Dell, grande Michael Dell, a gente vê a pessoa fazendo sucesso e tudo, se dando bem nos negócios, na carreira, mas nós não sabemos a estrutura de profissionais que está por trás dele. E o coach é um desses profissionais. Mas aí, finalizando então, eu estarei na Feira do Livro e futuramente nós divulgaremos uma data de lançamento do livro no Clube dos Empresários aqui em Poços de Caldas. Primeiramente, eu sou muito atento à qualidade gráfica, né, dos livros que me são apresentados, e realmente nós estamos com uma qualidade gráfica muito bacana, uma capa muito bacana, e você é o autor do capítulo 18, se eu não estou equivocado. Isso mesmo. É isso mesmo? Isso mesmo, 18. Deixa eu ver se eu acho o 18 aqui. Já devia ter separado, né? Tem colocado o marcador aqui, mas eu estou chegando lá. Capítulo 18, Valores. Isso. É o nome do capítulo que você escreveu. Valores de quê? De vida, financeiros, valores do quê? São valores de vida pessoal, carreira e negócios, né? Então os valores não estão relacionados a finanças, são valores que todos nós temos e que quando eu satisfaço essas características, esses valores que estão intrínsecos em mim, eu fico leve, eu não sinto peso por conta das decisões que eu tomei, eu me desempenho melhor no meu trabalho, eu escolho uma profissão de modo adequado. Porque, relembrando aos telespectadores, valores são estados emocionais que governam as nossas decisões. Então, tudo que você faz, Elvio e Pedro, está baseado nos seus valores. Então, por exemplo, vamos falar da adolescente de 19 anos, né, que foi mencionada aqui agora há pouco. Vamos supor que ela tivesse, né, ou qualquer outro adolescente, mas falando dela, vamos supor que ela tivesse um valor que seria muito forte para ela de preservação à natureza, tá? Ela não vai se sentir confortável em trabalhar numa mineradora, por exemplo. Com todo respeito ao trabalho das mineradoras, que eu considero indispensável para a nossa economia. Ela não vai se sentir à vontade. Da mesma forma que uma pessoa que tem um valor forte em relação à saúde, não se sente confortável em trabalhar numa empresa de cigarro. Você compreende? Então ele vai ficar ali, mas ele não vai desempenhar o seu trabalho na potencialidade máxima. Só para finalizar um outro exemplo, há um tempo atrás eu atendi no Clube dos Empresários alguém, né, um empresário que me disse assim: Fábio, na minha empresa nós somos em 3 sócios e cada um puxa para um lado na hora de tomar as decisões e realmente tem vários conflitos, enfim. E aí eu perguntei para ele, quais são os valores da sua organização? E aí ele citou alguns e eu falei com ele assim, olha, quando vocês tomam decisões, estas são baseadas nos seus valores pessoais, nos valores pessoais de cada um, ou nos valores da organização? Porque se elas, do jeito que você está me falando aí, cada um toma decisões baseadas nos seus valores pessoais. E aí vai dar choque mesmo. As decisões de uma organização, fica aí a dica para você, que é empresário que nos assiste, ela deve ser tomada com base nos valores da sua organização, da sua empresa, independente se vai contrariar A, B ou C. Porque é isso que vai fazer com que a sua empresa seja diferenciada no mercado e tome os rumos de acordo com a visão do seu negócio. Muito bem, nós temos mais um intervalo breve, rápido, e vamos voltar daqui a pouco.
Muito bem, de volta aqui ao vivo dos estúdios da nossa TV Postos, com a edição de hoje do nosso Jornal do Sul de Minas. Quase que eu cometo um ato falho aqui, que eu já ia falar ao vivo dos estúdios da Rádio Cultura, que é a nossa co-irmã e para onde eu vou daqui a pouco, não é? E quase que eu cometo um ato falho aqui. Quero retribuir votos de bom dia que nós estamos recebendo do Rafael Pisa, o Haroldo Ferrari, lá dos Estados Unidos, o Adriano Barbosa, a Patrícia Zangiaco me acompanhando conosco também. Aliás, o Adriano faz uma colocação aqui filosófica, viu, o Fábio? Ele diz o seguinte: Platão dizia que amor é sinônimo de desejo e que desejo é tudo aquilo que almejamos, mas não temos. E que, portanto, quando conquistamos, acabou o desejo e, consequentemente, acabou o amor. Como é que você vê essa afirmação de Platão? É a pergunta do Adriano. Antes, eu queria até complementar questão de desejo, e aí tem a questão da felicidade também, né? Ouvindo o filósofo Clóvis de Barros, certa vez, ele disse que a felicidade não é um porto a que se quer chegar, mas sim uma forma de navegar, né? Sim. Acho que tem até uma comparativa com a colocação dele. E aí, desejos, valores, felicidades, como equilibrar tudo isso na nossa vida, Fábio? Então, Ou seja, quando o desejo acaba o amor? pois é, isso aí acho que depende muito da perspectiva de vida de cada um, mas de qualquer forma, o ser humano tem uma alma insaciável, né? Então, pode-se dizer, concordando com o Platão aí, que quando realmente acaba o desejo, acaba o amor por aquilo que você conquistou. Então, você vai querer conquistar novas coisas. É por isso que nós temos uma sociedade extremamente materialista e que vive baseada numa felicidade de curto prazo. No coaching a gente trabalha isso. Não sei se vocês sabem, mas já tem a ciência da felicidade. Entendeu? Então já a ciência do bem-estar, a ciência da felicidade. Então a gente faz sessões voltadas para isso também, né? E aí essa felicidade de curto prazo está relacionada com o ter e não com o ser. É por isso que eu preciso ter valores, eu preciso alinhar os meus valores com aquilo que é mais importante para mim, ou seja, aquilo que vem de dentro para fora. Quando eles estão alinhados com o ambiente externo, aí eu fico numa felicidade de curto prazo, porque eu fico baseado, Elvio, nas circunstâncias. Então, se acontece algo bom, legal. Se eu consigo trocar de carro, eu estou feliz. Se eu consigo viajar, eu estou feliz. Se eu não estou, o que acontece? Eu fico triste. Então, é uma felicidade de curto prazo. Quando, na realidade, o que nós devemos buscar é uma bem-aventurança, um estado de felicidade mais pleno, né? Felicidade mais plena, aliás. Mesmo em meio às adversidades que nós enfrentamos diariamente. O Fábio, quem que é a sua clientela hoje? Eu atendo pessoas na vida pessoal, na carreira e nos negócios. Então atendo empresários, atendo pessoas que querem mudança de comportamento em alguma área. De repente tem gente que fala assim, olha, Fábio, eu quero melhorar o meu relacionamento a dois. A gente atende. Eu quero melhorar relacionamento interpessoal porque eu tenho uma dificuldade com isso. E esses são detalhes, Pedro, que as pessoas não falam quando elas estão em treinamentos. Você não vai falar no treinamento, você tem dificuldade de relacionamento interpessoal. É muito difícil alguém que fale isso, né? Tem as exceções? Claro que tem. Então, atendo pessoas nesses 3 segmentos. Universitários, atendo também, tá? E os empresários que querem melhorar o desempenho da sua empresa, né? Em qualquer área. O coach, eu estou tentando entender a logística aqui. O coach tem um consultório, vamos dizer assim, um local físico, ou você vai aos seus clientes? Não, eu tenho um local que eu atendo, que atualmente é no Clube dos Empresários, né? E tenho parcerias também com outras instituições que eu uso o espaço para atender, como por exemplo a Unicesumar, tá? Eu prefiro que a pessoa venha até mim, sabe por quê? Porque o ideal para que a gente tenha uma sessão de coaching mais proveitosa é que ele saia do ambiente que está inserido. Teve um empresário que queria que eu fosse até ele, eu falei, não, olha, você tem que vir no local de atendimento, porque depois eu expliquei isso para ele, porque se eu vou até você entra na tua sala, é gente te chamando, é você olhando o WhatsApp, é telefone tocando, é gente batendo na sua porta. E no coaching nós temos essa sessão que dura em torno de 1 hora, onde a gente precisa estar focado no que está acontecendo na sessão. Você entende? Porque senão ele perde o tempo dele e perde o dinheiro também, porque o coaching é pago a partir da 2ª sessão, né? É um serviço que você contrata.
Tá. Então, a gente tem sim um local que nós atendemos. Isso, a tua atuação independe de faixa etária? Olha, eu diria que eu gosto de atender pessoas que estão já iniciando no mercado de trabalho, eu prefiro. Tá? Tem profissionais, aí eu comentei com você que eu faço vida pessoal, né? Coach de vida pessoal. E dentro de vida pessoal nós temos um leque muito amplo. Por exemplo, tem coaching para crianças, eu prefiro não atender, eu passo para uma outra profissional que eu conheço atender. Tem coaching, por exemplo, para criação de filhos, né? Então passo para um outro profissional. Tá? Eu não atendo. Tá. É uma opção tua. É uma opção minha porque eu não, como eu disse anteriormente, Pedro, eu não considero que eu tenha a bagagem necessária para isso. Eu creio que para lidar com criança você tem que ter um tato, sabe, um tino, assim, aquela, Sim, entendeu? sim. O meu estilo é mais para carreira, entendeu? Negócios e vida pessoal, tipo, conhecer missão de vida, entre outros aspectos, entendeu? E sempre deixando claro, não é, Fábio? E reforço as palavras que você próprio disse, não há pretensão e nem poder de atuação como psicoterapeuta, como psicólogo, são coisas totalmente distintas. Exatamente. Então, se o cliente vem até mim falando que tem algum trauma, alguma patologia, Pedro, algo que eu vejo que é profundo, que depende do psicólogo, eu passo para esse profissional, até porque o que a gente busca como coaching é proporcionar um resultado para o cliente, mesmo que ele não seja atendido por mim. Né? Então, de repente, olha, vai lá, às vezes ele tem um vício, entendeu? Dependentes químicos, então eu prefiro falar, olha, se você se trata com um psicólogo primeiro, depois você me procura para a gente trabalhar uma outra área. Né? Porque o meu objetivo é que ele tenha resultado. Entende? A minha missão de vida, Pedro, é ajudar pessoas e empresas a terem resultados que superem as expectativas delas e ajudem a mudar esse mundo que nós vivemos. Então, se eu for olhar para o lado financeiro, vou atender qualquer um, que é interessante para mim. Mas olhando para o lado de missão de vida, de proporcionar resultados para aqueles que precisam, eu prefiro passar para o profissional que está mais habilitado. Eu vou fazer uma pergunta que, guardadas as proporções, é como se eu estivesse perguntando se você acha um filho bonito. Né? Todos nós achamos os nossos filhos bonitos. Sim. Como é que estão os resultados do seu trabalho? O que você ouve de feedback dos teus clientes, honestamente falando? Sim. Honestamente falando, a minha visão é gerar resultados de alto impacto em menos tempo. E é isso que a gente tem conseguido fazer. No Clube dos Empresários, a gente vê que as pessoas, quando saem das sessões, elas compartilham com os responsáveis por lá, né, com os líderes, o impacto que a sessão teve na vida delas. Teve uma das clientes, óbvio que eu não vou mencionar o nome aqui por questões éticas, né? Sim. Que ela falou assim, olha, eu não sei como que eu passei tanto tempo sem fazer esse tipo de trabalho. Né? Então, e nos negócios também, tive empresários que já disseram assim para mim, olha, nossa, é muito amplo isso, porque o coaching é sistêmico. Você faz uma sessão com ele, por exemplo, na vida pessoal, ele começa a enxergar possibilidades de aplicar aquilo nos negócios. Você faz uns negócios, ele começa enxerga a possibilidade de aplicar na vida pessoal lá com o filho dele, na casa dele. Então, graças a Deus, os resultados têm sido satisfatórios e isso só aumenta a nossa responsabilidade, porque quem vem atrás de mim já vem com uma expectativa, Claro. não é? Então, eu preciso realmente me capacitar cada vez mais a melhoria contínua, né? Melhorando os meus pontos fortes e minimizando os meus pontos fracos para a gente poder suprir essa demanda. Via de regra, a atuação do coach tem começo, meio e fim? Sim, tem sim. Eu costumo fazer um processo que compõe 12 sessões. Tá? 12. 12 sessões, de 10 a 12 sessões. Aí se o cliente quiser continuar, a gente pode continuar também, mas é um pacote com 12 sessões, e aí ele estabelece um objetivo. Olha, o meu objetivo é vender mais, porque tem o coaching de vendas. Inclusive, no último dia 21, eu dei uma palestra de coaching voltado para vendas num evento do Cresce lá no Palace Hotel. Então, se o empresário, olha, eu quero vender mais, eu quero que a minha equipe venda mais. Então, a gente desenha um plano para isso, né? De sessões para isso. Eu quero, por exemplo, eu desejo ser promovido e eu quero desenvolver uma determinada competência para ficar mais fácil de eu me desempenhar naquela posição. A gente desenha um processo para isso também de 10 a 12 sessões.
Só uma última observação Fique à para não me vontade. alongar. Durante essas 12 sessões, vamos supor que o cliente na 5ª sessão ele já consiga enxergar que atingiu o objetivo dele. As outras 6 sessões, 7 sessões, a gente pode mudar o objetivo. Ah, Fábio, olha, eu fiz autoconhecimento, 5 sessões para mim já foram ótimas, agora eu quero fazer coaching voltado para vendas, porque eu sou um representante comercial e eu quero conseguir vender mais para os meus clientes. Eu quero descobrir como que eu faço para aumentar a minha produtividade. Ele pode mudar a estratégia no meio do caminho. Ele pode mudar. Assim também, como já aconteceu de uma cliente, de uma empresária que eu estava atendendo, que ela chegou para mim, nós estávamos programados para ter uma sessão sobre um determinado tema, e aí ela falou assim para mim, olha, eu vou visitar um empresário agora. Como que eu faço para oferecer melhor o meu produto para ele? Como que eu faço para, vamos dizer, persuadi-lo, ok? Negociar com ele da melhor forma possível e deixar uma boa impressão. E aí nós interrompemos o processo e fizemos uma sessão específica para aquela finalidade. Eu tenho aqui, como já mostrei e vou mostrar novamente, o exemplar do livro Cartas para o Sucesso. Você é responsável por um capítulo desse livro. E o Elvio, que é um ávido leitor, ele vai concordar comigo que nós estamos, me perdoe o termo chulo aqui, capengas de livrarias em posse no Brasil até, né? Ontem até eu recebi a visita da minha irmã e ela fez uma pergunta, como estão as livrarias em Poços? Onde tem a livraria, né? E eu sinto isso mesmo, Pedro. Eu adoro ler, tenho meta de leituras dentro do mês, mas eu prezo por ir na livraria, a gente tinha isso em Poços, infelizmente. Não que as livrarias virtuais não nos atendam a contento, sim. mas esse manusear o livro, o cheiro do livro novo, né? Assim, mencionávamos da Feira do Livro. Eu adoro a Feira do Livro. Eu também. Quantos também anos gosto. aí a Feira Literária entrou aí para o cenário nacional. Eu acho isso tão bacana. É verdade. Mas eu fiz essa observação porque quero saber como é que se acha esse livro para compra. Por enquanto, Pedro, a pessoa entra em contato comigo, o cliente entra em contato comigo, e aí eu entrego pessoalmente. Esse contato via WhatsApp. Você quer nos passar o teu número, por favor? É 9159 3299. Ou também a pessoa pode entrar no meu site, que é o www.acelerando-resultados.com.br. Acelerando resultados? .com.br. Isso. Bacana. Acelerando-resultados.com.br. E no Facebook, eu sou o Fábio Batista Coach. Então, por qualquer uma dessas 3 possibilidades, desses meios de comunicação, você pode chegar até mim e a gente agenda para eu te entregar o livro. 99159 3299. 991593299. O Fábio leva em mãos ainda. E haverá os planos aí para lançamento do Clube dos Empresários, isso, Fábio? Exatamente, Elvio. Nós vamos fazer aí uma programação para lançar esse livro no Clube dos Empresários, né? E aí a gente vai fazer um bate-papo, falar um pouco sobre o livro, falar um pouquinho da experiência de como foi escrever, enfim, compartilhar um pouquinho do conteúdo que está ali, porque para esclarecer um pouco mais, diríamos o seguinte: qual é o formato, qual é a estrutura dos capítulos? Você tem uma teoria, tá joia? E no final você tem um exercício que você vai fazer para poder te levar à mudança de comportamento, ou seja, o livro te incentiva para a ação, que é o objetivo principal do coaching. Entendeu? Levar a pessoa para a ação, porque só ler a teoria, não é? Ajuda, mas não ajuda tanto. Agora, você ler a teoria, fazer o exercício e colocar em prática, você vai ter resultados diferentes na sua vida, pessoal, profissional e nos negócios. 991593299, www.acelerando-negócios. Acelerando resultados. O que eu falei? Negócios. Acelerando Acelerando-resultados.com.br Isso. ou então pelo Facebook. Aliás, Acelerando Resultados é muito melhor do que Acelerando Negócios, né? Muito melhor. Obrigado. Né? E também pelo Facebook Fábio Batista Coach. São vias para você ter acesso assim muito rápido ao exemplar do Cartas para o Sucesso. Fábio, foi realmente um papo muito bom, um prazer a gente poder
começar a semana com um tema tão bacana. Muito obrigado pela sua gentileza, seja feliz e que a vida nos faça e nos proporcione novos encontros. Obrigado, Pedro. Eu que agradeço. Obrigado também, Elvio, pelas contribuições aqui. E só uma última observação, Pedro. A renda do livro, parte dela... legal isso. A venda do livro, parte dela no lançamento será revertida e é revertida para um projeto que nós temos aqui em Poços de Caldas, né, que chama Lenços ao Vento. Não sei se vocês já ouviram falar. Sim. Né? É uma ONG que eles trabalham com a autoestima de mulheres que estão com câncer. Então eu me dispus a parte da renda do livro... Da Patrícia. Isso, da Patrícia. Patrícia envolvida no projeto, encabeçando isso. Isso, do Marcelo. Então parte da renda do livro a gente vai destinar no lançamento para esse projeto que eu acho muito nobre, muito nobre. Sem dúvida. E ainda que você não esteja presente aqui conosco, nos envie um comunicado para que nós possamos falar do lançamento. Tá ótimo. Tá bom? Combinado assim? Combinado. Fábio, muito obrigado. Eu que agradeço, Pedro. Felicidades para você. Elvio, uma excelente semana para você, com muita energia positiva. Uma extraordinária semana para todos nós, Fábio. O Pedro, Fábio. Que assim seja, que assim seja. É você que esteve conosco, nosso muitíssimo obrigado e o desejo de plenitude de felicidade para esse seu dia. Até amanhã.